Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 11º dia do propósito Caminhada de Oração 8. Hoje é dia 11 de dezembro de 2020, hoje é sexta-feira. O tema de hoje nós vamos estar falando sobre o mês de novembro e o tema que eu dei para o mês de novembro é a chave. Eu vou deixar um vídeo que eu fiz com muito carinho e eu gostaria que vocês assistissem para que a gente tivesse uma melhor visualização daquilo que o Espírito Santo quer falar conosco, tá bom? Então, antes de entrar no tema que eu dei, vamos falar o que os judeus diz sobre novembro. Então, novembro, em hebraico, chama-se Kislev. Significa faça cada dia ser importante. E fala assim que nesse mês a gente deve observar o seguinte: a nossa vida é muito mais que os dias marcados por celebração. A nossa vida é muito mais que os dias marcados por celebrações especiais. O verdadeiro teste do nosso caráter é como tratamos os momentos diários. Super interessante, né? Porque logo no mês seguinte, que eu te falei que esses 3 últimos meses aí para os judeus são muito importantes por causa de muitas festas bíblicas, ao mesmo tempo, eles têm esse equilíbrio de trazer esse pensamento, né, que a nossa vida ela é muito mais do que marcado por celebrações especiais. Então, eu gosto muito dessa linha de pensamento de um equilíbrio. E eu tento trazer muito isso aqui na caminhada de oração, né? Eu, às vezes, falo muito de uma coisa e ao mesmo tempo, eu também abro um outro lado, para não ficar um extremo nem aqui, nem ali, porque a palavra de Deus nós temos que ter equilíbrio. E então essa é a mensagem do mês de novembro que os judeus traz, para que a gente avalie a nossa vida, para que a gente entenda que ela é muito mais do que só momentos de celebrações. Infelizmente, muitas pessoas vivem assim, né? Nós temos isso, o brasileiro tem muito isso, né? Do oba-oba. O brasileiro vive sonhando com o carnaval e vive sonhando com a sexta-feira, com o final de semana, querem muito o oba-oba. E a nossa vida ela é muito mais que as celebrações. O teste diário do nosso caráter é no dia a dia. É como a gente vai se comportar no dia a dia, como a gente vai se comportar quando não tem festas, né? Então vamos lá, irmãs. O tema que eu dei hoje é a chave. Eu acredito que esse é um tema que o Senhor está falando no meu coração. Esse é um tema que foi assim, para mim, ele é profético na minha vida nesse ano, nesses últimos meses. E eu acredito que o Senhor quer nos dar uma chave. Eu acho que para a gente ter um ano de vitória e um ano de conquista, um ano de paz, um ano que a gente está equilibrada, né, irmã? Porque luta a gente vai ter sempre. Não vamos dizer que a gente não vai ter um ano sem luta. Mas um ano onde a gente vai estar equilibrado, onde a gente vai estar cheio da presença de Deus, onde a gente vai estar focado, onde a gente vai ser e fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu acredito que é importantíssimo ter uma chave que nós vamos entrando nos meses, nos dias, e essa chave que Deus coloca na nossa mão, ela vai abrindo as portas. Vai abrindo as portas que o Senhor quer, ela vai fechando portas que Deus também não quer mais abertas na nossa vida. E nós precisamos entender que Deus está querendo nos dar essa chave. Eu acredito especialmente para 2021. 2021, irmãs, nós precisamos estar ligados no que Deus está fazendo, né? Que portas Ele quer abrir, que portas Ele quer fechar. Eu vou estar falando mais na frente eu vou terminar com o último versículo que eu mais amo, e eu quero falar uma coisa aqui já antes. Muitas de nós queremos a chave da vitória. Muitas de nós queremos portas abertas, mas nós temos que entender que a chave do Senhor, ela abre portas, mas ela também fecha portas. Então, nós temos que aprender a abraçar o todo de Deus, não só querer uma coisa, mas abraçar o todo dele, entender que ele está no controle de todas as coisas. Esse ano, Deus está fazendo muito isso. Ele fechou muitas portas, né? E ele abriu muitas outras que às vezes a gente não estava esperando, que a gente não dava importância, né? Então, assim, que nós venhamos abrir os nossos olhos
e receber do Senhor essa chave, a chave que vai abrir todas as coisas que o Senhor quer falar conosco. Você, irmã, você não dá a chave da sua casa para qualquer pessoa, você dá? Eu acredito que Deus também não. Ele não dá a chave do reino dos céus para qualquer um, né? A gente tem que estar alinhado com o que Ele quer, a gente tem que tomar posse dessa chave da vitória. Então vamos ler aqui para começar Mateus capítulo 16, Mateus 16, no 19. É uma conversa que Jesus está tendo com Pedro e ele diz assim, vamos ler o 18. Não, vamos ler 16 porque já completou outras coisas aqui. É uma conversa que Pedro está tendo com Jesus, né? E Jesus está conversando com os discípulos, mas Pedro que está falando mais aqui. Jesus disse para os discípulos em Cesareia de Filipe, no versículo 13, quem que vocês têm ouvido aí que o povo está falando sobre mim? O que o povo diz sobre mim? Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns diz ser João Batista, outro Elias, outro Jeremias, alguns diz que o Senhor é profeta. Mas, e vós? Jesus perguntou, o que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde para ele, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E agora entra o versículo que eu quero que fecha aqui para nós, para o nosso devocional. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Eu tive que voltar aos versículos, irmãs, porque há algo aqui muito importante. Nessa conversa de Jesus com os discípulos e Jesus com Pedro em especial, há uma revelação, né? Pedro entende quem Jesus é no Espírito e ele fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Apesar que muita gente estava dizendo muita coisa que ele era, né? Dizendo que ele era João Batista, Elias, os profetas, mas Pedro entendeu, o Senhor é o Filho de Deus, tu és o Cristo. E ali Jesus fala, realmente foi o Espírito que te revelou isso. E quando Pedro tem essa revelação de quem Jesus é, Jesus passa para ele, quem você é? Seu nome é Simão Barjonas, mas você agora é Pedro. Você é Pedro, você é uma pedra onde eu vou edificar uma igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. E dar-te-ei as chaves. Então Deus quer nos dar uma chave, irmãs. Chave do reino dos céus. O que nós ligarmos na terra será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado no céu. Só que por isso eu falo tanto de responsabilidade, irmãs, responsabilidade espiritual, responsabilidade na sua vida emocional, no seu financeiro, né, na sua saúde. Por quê? Porque não podemos ter uma chave poderosa dessa sem responsabilidade. Porque aqui está dizendo que a chave que Deus está nos dando, ela liga, o que a gente ligar no céu está ligado, e o que desligar de lá está desligado. Ou seja, o que você pedir, né, declarar, se você estiver alinhado, Deus pode fazer. Então é muito sério o que nós estamos recebendo da parte do Senhor. E por isso eu falo também de conhecer a palavra. Como que nós vamos ter uma chave onde a gente não sabe como que abre, como que usa, qual é a responsabilidade que aquela chave está trazendo para a nossa vida. Então, irmãs, nós precisamos crescer, amadurecer, crescer em responsabilidade, crescer na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E aqui, mais uma vez, você quer receber chaves, você precisa conhecer o Senhor. E você precisa saber quem você é no Senhor. Você precisa começar a se posicionar conforme Ele está dizendo quem você é. Pedro aqui, a gente conhece a história de Pedro, né? Um discípulo impulsivo, sanguíneo,
Mas aqui o Senhor diz, essa força que você tem, Pedro, eu vou transformar para edificar a minha igreja. Então, o nosso caráter, irmãs, tem que ser transformado para edificar, para construir, para marcar vidas e não para destruir. Né? Deixa Deus moldar seu caráter. Se você acha que você é uma pessoa mais difícil, deixa Deus te amansar um pouco. E se você acha que você é muito mansa, muito dócil, todo mundo pisa, faz de tapete, deixa Deus te levantar um pouquinho também para você ter um equilíbrio, tá bom? Então Deus, ele quer nos entregar essa chave, mas ele não dá a chave do reino dos céus para qualquer um. Vamos ler também Apocalipse 3, que é uma das promessas do Senhor, né? Quando ele resolver todas as coisas. Apocalipse 3, versículo 7, fala assim, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Olha que tremendo. Então, nosso Pai Celestial, ele tem uma chave. E quando nós estamos em contato com ele, nós precisamos estar alinhados e entender, Pai, que portas o Senhor quer fechar na minha vida? Sabe, irmãs, Deus quer colocar uma chave que vai abrir portas, que você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Essa chave pode fechar a porta, sabe, da procrastinação, da preguiça, da mentira, da negligência, do pecado. E essa chave pode abrir portas de prosperidade, pode abrir portas de conhecimento, de sabedoria, de revelação. Irmãs, a gente entra às vezes num nível assim com o Senhor tão maravilhoso que a gente nunca imaginou, né? Então o Senhor, ele quer nos dar essa chave. Toma posse hoje. Fala, Senhor, me entrega uma chave para que eu comece o ano de 2021 abrindo portas que o Senhor quer que eu abra, fechando portas que o Senhor quer que eu feche. Nós precisamos querer e abraçar e desejar. Então essa chave, ela vai abrir muitas portas, mas ela vai fechar muitas portas. E você precisa estar preparado, você precisa estar posicionado. Por isso que eu falo, né, irmãs, tanto para a gente se preparar, para a gente cuidar da nossa saúde, para a gente ler, para a gente estar bem. Por quê? Porque tem portas que Deus vai abrir, irmã, que como que você vai passar por elas se você está totalmente despreparado? Né? É igual um emprego bom, não adianta a gente querer um emprego maravilhoso, um emprego bom, se a gente não está preparado, se você não se preparou. Então, da mesma forma, é o reino de Deus. Não adianta você querer, um dia eu quero entender muito da palavra, quero ter conhecimento, quero ter revelação, se você não busca, se você não conhece. Então, quando Deus vai te dar uma chave, você tem que estar preparada. Outra coisa, irmãs, é que às vezes Deus tem portas para você entrar, que é a mesma coisa que eu estou falando aqui agora do trabalho, e você está procrastinando. Você sabe que você tem que fazer, né? Você sabe que você tem que prestar um concurso, você sabe que você tem que fazer um cursinho, você sabe que você precisa romper, mas você tem medo, você tem vergonha, você tem preguiça, você não controlou bem o seu tempo. Então eu tenho aprendido isso, sabe, irmãs? Deus quer nos entregar uma chave, mas nós temos que saber também usá-la. Nós temos que ter responsabilidade. Deus tem que ter confiança na gente para Ele entregar essa chave. Eu não sei, eu estou me lembrando aqui agora quando a minha filha entrou para a escola. Quando a minha filha entrou para a escola aqui, eles pedem, né, já para que você dê uma chave para o seu filho, porque eles vão estar de ônibus escolar e de repente pode acontecer alguma coisa na escola, que os ônibus que a escola tem que sair mais cedo, então tem que levar a criança. Como que a criança vai chegar em casa? Não se sabe se os pais estão ou não. Então eles falam para que você faça uma chave e dá para essa criança. Isso com 5 anos e meio, né? E é interessante, assim, não estava me lembrando dessa história, mas agora enquanto eu estou falando me lembrei. É interessante como que eu tive essa sensação, né? Você tem que sentar, conversar, entregar uma chave, falar assim, olha, tem que ter responsabilidade, não deixa do lado de fora quando você entrar. E isso dá uma autonomia para a criança.
A criança você sente que ela já fica se sentindo mais responsável, fica se sentindo confiável. Assim somos nós também quando Deus nos dá uma chave. Você fica se sentindo responsável, você fica se sentindo confiável e você fala, uau, meu pai confia em mim, né? E aí eu lembro, a Rebeca nunca precisou enquanto ela era pequena, mas aí chega um outro nível que ela vai ter que usar a chave. Ela nunca precisou porque todas as vezes que ela chegava da escola, eu já estava lá esperando ela, então ela nunca precisou vir para casa sozinha e tudo. A minha casa é uma rua sem saída, não tem outras crianças que estudam na rua, então ela é a única que é deixada pelo ônibus lá na esquina, porque ele não vem até na porta quando é rua sem saída. Então ela tinha que andar um pedacinho bom, não muito longe, mas para uma criança sozinha é um pouquinho bom. E principalmente por ser uma rua deserta, né, que ela não tem saída, são poucos moradores. Mas eu me lembro também agora, quando chegou a hora dela poder fazer isso sozinha. E acho que com talvez 10, 11 anos, já comecei a deixar ela descer do ônibus sozinha. Às vezes eu estava voltando do trabalho um pouco mais tarde, e eu ligava e falava, olha, eu não vou estar aí ainda, você chega, entra. Isso tudo, irmãs, eu estou falando de uma fase da criança, mas que figura a gente também. Deus vai falando, olha, filha, eu não estou aí agora, mas usa a chave que eu te dei, né? Às vezes você vai orar e, pai, aquela situação, eu precisava disso, e eu tenho certeza, comigo Deus faz muito isso. Filha, eu te dei aquela chave, usa ela, né? Então, irmãs, nós precisamos conhecer nosso Pai, Ele quer te dar essa chave, e isso é muito profético, é uma palavra muito simples, mas ela é muito profética, especialmente na minha vida, tá? É uma foto é um videozinho lindo, eu fiz com muito carinho para vocês. E agora vamos aqui para terminar alguma coisa aqui. Isaías 45, versículo 3 fala assim, eu irei adiante de ti, versículo 2, irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Eu vou ler mais o 4. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, e te pus sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que você não me conhece, para que saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor e faço todas as coisas. Então, olha que palavra maravilhosa, que no versículo 3, ele está dizendo que está nos dando tesouros escondidos. A chave que Deus nos dá, irmãs, muitas vezes ela abre baú de tesouros escondidos. Sabe? Tesouros escondidos de cura que você precisa, tesouros escondidos de entendimento que você precisa, tesouro escondido de uma nova visão, de uma situação que você te prende há anos com uma visão deturpada, uma visão de dor, e de repente Deus te dá uma chave que você abre uma nova porta e você vê tudo diferente, né? Ele te dá a chave da porta que abre a força que eu falei ontem. Às vezes você está desanimada, não tem vida, não tem ânimo, mas com essa chave da vitória você pode abrir a porta da força. Você pode abrir a porta do propósito, você pode abrir a porta do posicionamento, você pode abrir a porta do jardim, você pode abrir todos esses devocionais que eu falei anterior, irmã, com essa chave. E aqui está dizendo no versículo anterior que Deus vai adiante de nós. Ele vai endireitar os caminhos tortos, ele vai quebrar as portas de bronze, ele vai despedaçar as trancas de ferro. Então, irmãs, entra num propósito com o Senhor nesse novo ano, de você conhecer Ele. Aqui ele está dizendo deixa eu ler aqui, ó. Por amor do meu servo Jacó, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome. Eu te pus um sobrenome, ainda que você não me conhece. Então, o que Deus fez com Pedro? Pedro, você era Simão. Hoje eu quero que você seja Pedro, a sua nova identidade.
Então, cada vez que nós vamos tomando posse da nossa nova identidade em Cristo, Deus nos entrega uma chave. Já tem anos que Deus tem falado comigo sobre chave. Quem está na caminhada de oração vai lembrar disso. Na caminhada 4, quando eu falei das portas, eu falei de 12 portas. Ali, meu coração começou a queimar por chave. Eu sempre gostei de chave. Eu lembro que na adolescência, eu usei uma chavinha, né? Era moda usar. Eu gosto de moda, então a moda naquele momento, quando eu tinha 14, 15 anos, era uma chave. E eu arrumei uma chave e usei com um cordãozinho preto. Então eu gosto de chave. E esses dias, esses meses, o Senhor começou a falar comigo. Foi quando nasceu esse devocional. E agora vamos para o versículo final, que é o que eu amo. E foi da onde que vocês vão entender o videozinho que eu deixei. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 3 ao 10. Esse é o versículo que mais tem falado. Eu sempre amei esse texto, mas é o versículo que mais tem falado comigo nesses últimos anos. E a caminhada de oração acho que esse ano foi o que eu mais falei desse versículo. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 6, no versículo 3 até o 10. Ouve, ó Israel, atenta em cumprires para que bem te suceda. Muito te multiplique na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel. Coloca o teu nome nesse texto, irmã. Ouve, Rose. O Senhor, nosso Deus, é o único. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje eu te ordeno estejam no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Também as atará como sinal na tua mão, e serão como frontal nos teus olhos. Escreverá elas também nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus te introduzido na terra que sob juramento prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. Então, eu quero terminar esse devocional da chave dizendo para você que a chave que abre todas as portas, ela chama-se Shema Israel. Shema Israel significa ouve, ó Israel. Ouve. Vocês, meninas que estão ouvindo, ouve. Abre bem os ouvidos, irmãs. Treina seus ouvidos a ouvir a voz de Deus. Sabe? Treina seu ouvido a ouvir realmente o que Deus quer. Leia a palavra, leia em voz alta. Leia da forma que eu estou lendo aqui para vocês. Isso vai treinar o seu espírito a ouvir o que Deus quer. A ter sensibilidade, quando vier aquela intuição, porque muitas vezes nós começamos a orar e pedir, Deus, fala comigo, como é que ouve a sua voz? É uma intuição, irmãs. É uma intuição, né? Por exemplo, você vai fazer algo e você sente, não faz agora, não compra agora, e a gente passa por cima. Eu tenho certeza que já teve essa experiência. Você vai, não, isso é da minha cabeça, você vai lá, faz, e a coisa dá errado, e o Espírito Santo volta lá e fala para você, eu te avisei. E quanto mais a gente treinar, quanto mais a gente obedecer, mais a gente vai ficar aguçado a ouvir a voz de Deus. Então, irmãs, a chave da vitória é ouve, ó Israel. Ele está dizendo, se você me ouvir, você vai ser bem-sucedido. Eu vou te multiplicar na terra que mana leite e mel. Ouve. Nosso Deus é o único. Ouve, entenda isso no seu coração. Aqui está dizendo, ama o Senhor. Aí a gente aqui está, esse texto aqui, irmã, ame ao Senhor. E eu vou dizer agora, de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força. Isso aqui está incluído o alinhamento dos três, né? O coração representando aqui o espírito, a sua alma e a sua força, que é o corpo. Ame o Senhor num todo. Sabe, quando você olhar para dentro de você, irmã, que você perceber, eu não amo o Senhor num todo. Eu amo o Senhor no espírito muitas vezes, eu gosto de estar com o povo de Deus, eu gosto de orar de vez em quando, eu gosto de ouvir uma pregação, um louvor, mas na minha força, na minha carne, eu não amo o Senhor. Né? Eu não tenho prazer de
de cortar aquelas coisas, de fechar as portas que me levam para longe do Senhor. Então, irmãs, o Senhor está nos chamando para tomar posse dessa porta, né? Tomar posse dessa chave das portas que Ele vai abrir, mas também entender que Ele vai fechar muitas portas. Eu estava meditando na minha vida esses dias e estou vendo que o Senhor tem fechado muitas portas, muitas portas. Portas de amizades tão queridas muitas vezes, mas que se eu continuo, vai castrar minha identidade. Portas que não me levam mais a lugar nenhum. Talvez já foram importantes, talvez, mas acabou o tempo. Mas Deus também tem abrido tantas portas espetacular, portas que eu jamais imaginei passar. Então eu gostaria, irmãs, que vocês vivessem essa maravilha, e esse é um presente que Deus está nos dando para finalizar esses devocionais, a chave. Essa chavinha que eu vou deixar aí para vocês, na foto, no vídeo, no meinho dela está toda escrita em hebraico Shema, Shema Israel. Então, minha irmã, ouve, essa é a chave da vitória que Deus quer te entregar para abrir muitas portas e fechar muitas portas em 2021, tá bom? É isso que eu tenho para falar hoje, que o Senhor assim nos reposicione, que o Senhor nos dê a chave que abre o nosso destino, que nos posiciona, chave que nós vamos abrir tesouros escondidos em Deus, dons. Se você deseja dons, peça ao Senhor a chave que abre os dons. Eu me lembro quando Deus começou a falar, tanto como profecia quanto sonho, você vai ministrar, você vai falar. É tão interessante que uma vez Deus me deu uma palavra profética que Ele disse: prepare as palavras, porque você não vai ter tempo. E eu falava: meu Deus, que é isso? Onde que eu vou pregar tanto? Que eu não vou nem ter tempo de fazer a palavra, eu já tenho que ter deixado ela mais ou menos preparada. E é isso eu tenho vivido, porque eu fui tomando posse da chave. Então nós precisamos tomar posse da chave, nós precisamos ter responsabilidade de usar a chave. Se sinta honrado quando Deus te der uma chave. Se sinta aquele filho responsável. Deus está me dando a chave e eu posso entrar na presença dele, eu posso abrir tesouros escondidos, né? Eu tenho intimidade com ele, eu posso clamar, eu posso falar com ele sobre algum assunto, eu posso pedir ele para abrir alguma porta, eu posso pedir ele para fechar algumas portas. Então tenha a responsabilidade de usar a chave, tá bom? Esse é o que eu tenho para falar para vocês hoje. A canção de hoje é muito linda, chama Rei do Meu Coração. É uma canção que tem falado comigo nesses últimos dias e eu quis deixar para vocês. E é isso, vamos orar? Pai, graças te dou porque Tu és maravilhoso. Obrigado pelas chaves que o Senhor está entregando nesta manhã. Chaves que vão abrir portas e que vão fechar portas. Que nós estejamos preparadas como Esté. Esté esteve preparada, preparou 12 meses para entrar na porta de se tornar rainha, para entrar na porta de se tornar uma intercessora, para entrar na porta de tomar posse do chamado que o Senhor deu para ela. Assim eu quero que aconteça conosco, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que em 2021 nós sejamos filhos posicionados, responsáveis, que o Senhor tem prazer de nos entregar a chave de tesouros escondidos. Nos dê um bom final de semana, cobre-nos com o Teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Amém, um beijo, fiquem com Deus.